como ela disse, né, meu nome é Marcos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sempre uma grande responsabilidade ir na frente de pessoas, falar do espiritismo, principalmente de um tema tão importante nos dias de hoje, né? O bem e o mal. E muito se fala de homem de bem, de atitudes do bem, mas o que é uma atitude do bem? E o que é uma atitude do mal? A palestra nossa de hoje, ela é toda baseada no livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo. Ele é a pedra angular ali do Espiritismo. Sabe quando você vai construir uma casa? Ou que seja um centro espírita, qualquer coisa, uma construção. Sabe quando você, antes de construir as paredes, você tem que fazer ali o alicerce, o chão, a base? O livro dos Espíritos é a base, ou pelo menos deve ser a base de nós, porque lá contém os fundamentos da doutrina espírita. E quem segue ou quem busca seguir, estudar as lições de Kardec, ele é menos, que seja violentado mentalmente, porque informações chegam para nós hoje em dia, né? As milhares. E como saber identificar essas informações? Kardec, em suas obras, nos demonstra, nos ensina como avaliar as mensagens. Você sabe por quê? Existem muitos espíritos encarnados, claro, né? Que muitas das vezes falam do amor, do bem, da paz. Só que na própria linguagem deles, se você avaliar certinho, você vai perceber erros, contradições. E no livro dos médiuns, Allan Kardec nos ensina a avaliar mensagens. Ele chama de mensagens apócrifas. E ele coloca lá mensagem de espírito que está tentando enganar o médium, tentando enganar as pessoas, e o espírito está falando de amor, está falando de paz, está falando de Jesus. Né? Só que no meio desse amor, no meio desse paz, no meio de Jesus, ele coloca informações falsas. E aí que a gente deve usar aquele método importantíssimo, que a gente chama de catar feijão. Quem é que já catou feijão em algum dia? Você joga na mesa, e o que você faz com o feijão? Um lado bom, um lado ruim. Então, numa mesma mensagem, ou no mesmo livro, mesma obra, você tem que fazer isso. Tira a mensagem ruim, fica com a boa. Tira a ruim e fica com a boa. E isso é normal num mundo igual ao nosso. E muitas das vezes, muitos desses espíritos, ou até muitas dessas pessoas, elas querem realmente fazer o bem. Elas querem mudar as pessoas, quer que o mundo muda, mas muitas das vezes o orgulho dentro delas também é grande. Então aí ela coloca, né, esquemas dela mesmo. Né? Esquemas muitas das vezes que não bate com o bom senso, com a razão, e uma análise do estudioso das obras de Kardec, do estudioso espírita, vai saber distinguir o que é e o que não é. Ah, se não ligar, não vai, né? O bem e o mal. Primeiro a gente vai começar com algumas questões, tá? Vamos lá, isso está no livro dos Espíritos. Você é colocado em uma posição em que deva praticar o mal. Quem é mais culpado? Quem te colocou na situação ou você que praticou o mal? Quem que é mais culpado? Vamos lá, a pessoa te colocou, vamos supor, um empregado. Você vai lá, coloca uma pessoa, ou a pessoa te colocou lá para você cometer ali algo ruim perante o próximo, né? Perante você mesmo também. Quem que é mais culpado? Segundo o livro dos Espíritos, é aquele que te colocou na situação. É claro que você pode falar e não fazer. Você tem esse livre-arbítrio.
também de não fazer. Mas aquele que está colocando você naquela situação é mais culpado. Quem não pratica o mal, mas usufrua desse mal, é culpado por esse mal? Essa é fácil. Não foi ele que cometeu o crime, não foi ele que cometeu o mal. Vamos dar um exemplo aqui, uma empresa. Uma empresa. Tem você e mais uma outra pessoa no mesmo cargo. Aí uma outra pessoa passa a perna numa dessa pessoa, né, que está com você. Era para subir de cargo, vamos supor. Vocês duas. Mas aí era para uma pessoa subir que não era você. Aí mentem ou façam algum esquema errado para ela não subir de cargo. E chamam você. Ou seja, você usufrui daquilo. E você sabe que aquela pessoa que não subiu de cargo não cometeu aquele ato inadequado, ou seja, o que for. Você é culpado pelo mal? Segundo o livro dos Espíritos, sim. Porque você sabe. O correto é chegar no patrão e falar, olha, o que estão fazendo com ela não está errado. O certo é ela subir de cargo e não a mim. Você está usufruindo. E os Espíritos falam nessa questão. É como se fosse você que tivesse cometido. Mesma coisa. Opa. Como é que volta lá? Opa. Obrigado. Gente, o povo leigo é... Vamos lá. Aquele que deseja o mal, mas não o pratica, é culpado perante o mesmo? Ó, essa é boa, hein? Vou ler de novo. Quem não pratica o mal, opa, aquele que deseja o mal, mas não o pratica, é culpado perante o mesmo? O que os Espíritos respondem? Depende. Porque quando você deseja o mal, mas você não o pratica, a virtude. A virtude. E os bons espíritos acolhem essa pessoa que está tentando mudar. E aí a gente lembra do Evangelho. Está lá no capítulo 17, tem 3. Os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquela pessoa evoluidíssima que já veio trazer uma missão aqui na Terra. Não. Somos nós que estamos aqui tentando modificar as nossas más inclinações. Agora, quando o pensamento do mal vem na pessoa e a pessoa só não pratica por falta de ocasião, aí ela é culpada. Aí sim, é como se cometesse. Entende? Então, a virtude e os bons espíritos, eles não estão, quer dizer, eles estão perto, claro, das pessoas evoluídas, né? Que querem fazer o bem, porque o mal não passa. Mas eles estão, nesse mundo onde nós estamos, eles estão ao lado das pessoas que querem mudar. Como nós. Ninguém estaria aqui, uma sexta-feira à noite, se não quisesse, se não quer ser um pouco diferente. Se não quer aprender, se não quer mudar. E a informação anda junto com o amor. E eu vou explicar mais para frente da palestra. Junto com o amor. Muitos falam, primeiro tem que amar, depois se informar. Hoje a gente vai aprender por que o amor andam juntos, né? Mandamento dos espíritas. Amai-vos e instruí-vos. Se eu posso fazer o bem e não faço, em virtude disso o mal acontece, eu sou responsável? É fácil. Claro. Os espíritos são bem claros para nós perante isso. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Para o espírita, é preciso fazer o bem. E aí eu pergunto, há alguém que não possa fazer o bem na face da terra? Todos são aptos a fazer o bem. Mas, Marcos,
Eu conheço aquela pessoa lá que está acamada, não fala, não vê, não se comunica por nada. Ela está tipo vegetando. Ela tem uma coisa que é poderosíssima. Seu pensamento. Eu costumo dizer que nós somos supermans sem kryptonita. Por quê? Porque nada nos mata. Nada. O corpo morre. O espírito sempre vai ficar vivo. Então aquela pessoa ali que está na cama, vegetando, como dizem, ela pode orar pelas pessoas e a oração dela emana fluidos para quem precisa. Olha só que maravilha. Então não há ninguém na face da terra que possa falar que não possa ajudar alguém, que não possa fazer nada por alguém, porque pode sim. Onde estão escritas as leis de Deus? Questão do livro dos Espíritos? Na nossa consciência. E é a nossa consciência que nos livra de um bom ato, ou seja, deixa, como é que eu vou dizer? Te traz aquela sensação maravilhosa, né, de caridade, de amor ao próximo, né? Eu costumo dizer que a caridade não é o ato, mas o sentimento intrínseco ao ato. E desde lá da Bíblia, os apóstolos já nos avisavam disso. Mesmo que se eu doar todos os meus bens aos pobres, se não tiver o amor, nada seria. Então, a caridade ele é um sentimento que vem perante aquele ato. Eu posso doar o que for para a pessoa. Eu posso ajudar a pessoa no que for. Se o meu sentimento não é de amor, não é de ajuda, aí não é caridade. E a minha consciência pesa. A consciência age em nós independente da nossa vontade. Porque, por exemplo, a pessoa sabe que é errado, vamos colocar uma coisa aqui, roubar, todo mundo sabe, né? Vamos lá. Ah, mas a pessoa vai lá e comete, mas antes disso ela pensa, eu vou cometer esse ato, mas eu não quero que a minha consciência cobre, tá? Eu não quero que fique mal. Tem jeito. Não tem jeito. Só dele pensar em fazer, a consciência dele já cobrou. Ele já sabe que é errado. Isso reflete nele de alguma forma. Isso tem a ver com o interior e o exterior, né? Quer viver bem na face da terra? Isso serve para todos nós. Sigamos as leis de Deus. Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. Todas aquelas leis que estão nos livros dos Espíritos. Eu recomendo a todos estudá-las e buscar segui-las. Pois só assim, só estudando essas leis, só sabendo como Deus age, um pouquinho, né? De como Deus age, a gente não tem capacidade de saber tudo o que Deus é. Ainda somos bem pequenos perante ao mundo, né? Perante ao universo. Mas andando das leis divinas, a gente tem uma consciência tranquila, a gente vive melhor. ...629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinta entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus, ou seja, na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E essa lei de Deus, por certo lado, já está escrita em nossa consciência. Então a gente não deve fazer ao outro o que nós não queremos para nós. E por que às vezes a gente pensa, nossa, mas nesse mundo onde a gente vive, para algumas, tem pessoas que falam que é certo fazer uma coisa e outros falam que aquela mesma atitude é errada. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde predominam os espíritos inferiores. E quando eu falo espíritos inferiores, eu falo de nós. Nós. E o que nos torna ainda um pouco inferiores? Orgulho e egoísmo, que são as chagas da humanidade. Os espíritos evoluídos, quando vêm em missão à Terra, você sabia que eles não sofrem?
Eles não têm uma coisa chamada que todos nós temos, tristeza. Isso também está no Livro dos Espíritos, tá? Questão 100, que Allan Kardec fala da escala espírita. Espíritos de segunda ordem, que são espíritos que já são desmaterializados, pelo menos aqui da Terra, eles não sentem tristeza. Na mente dele, no espírito deles, só passam o bem. Eles sempre buscam fazer o bem. Enquanto em nós ainda tem um pouquinho de tristeza, ainda tem um pouquinho de ciúme, ainda tem um pouquinho de inveja. É só nós olharmos para dentro de nós, entendermos isso e buscar. É por isso que os ensinamentos de Jesus é tão importante, né? Porque ele é baseado na caridade e na humildade. A caridade é o amor posto em prática. E a humildade nos mostra quem nós realmente somos. E admitimos, pelo menos para nós, olha, eu ainda sou um espírito perfeito, eu ainda estou buscando, mas eu tento fazer igual aquele que Kardec falou, que eu acabei de dizer aqui, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende para domar as suas más inclinações. O Espiritismo é uma cartilha para a gente sair dessa imperfeição e parar de sofrer. O sofrimento é causado por nós. Outra coisa que está no Livro dos Espíritos, que eles falam. Kardec pergunta. Lembrando que Kardec usou a concordância e a universalidade, né? Ele perguntou para vários espíritos no mundo inteiro. Né? Os espíritos, eles precisam passar pela fileira do mal? E eles respondem, pela fileira do mal, não. Mas pela fileira da ignorância. Mais uma vez que a gente vai aprender aqui o porquê da inteligência, da busca junto com o amor. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Nossa, Marcos, como que eu vou saber a distinção? Questão 909 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos ensina. Ele fala assim, ó. Toda vez, antes de dormir, eu revia a minha consciência, eu olhava para dentro de mim, para saber se eu tinha feito todo o bem que podia, se não tinha ninguém que teria que reclamar de mim. Ele evocava, pelo pensamento, ele chamava o seu anjo guardião para o seu lado, para ajudar. Porque o anjo guardião é um espírito de segunda ordem, desmaterializado, ou seja, um espírito, se encarnar aqui na Terra, não sente tristeza, não sente ciúme, não sente inveja. Um espírito que ajuda-nos a conduzirmos aqui na face da Terra. E todos que estão aqui, todos que estão ouvindo na sua casa, Deus colocou um espírito igual a esse, um anjo guardião, um espírito mais evoluído que você, para te guiar na face da Terra. E toda noite ou todo dia, se você, de coração, elevar o pensamento a Deus, ele vai encostar em você, vai te colocar uma ajuda, uma boa mensagem. Basta nós ouvirmos ele. Tem 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do mal? Opa! Tem, vamos lá. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, muitas das vezes esse bem e o mal, ele é mediante ao que eu acredito. Que é como eu falei no começo da palestra. Para alguns fazer o bem, um método de fazer o bem é o bem e para outros é o mal. Eu vou dar um exemplo aqui. A esmola que muitos dão no semáforo. Muitos estudiosos dizem que não devemos dar. Aí outros falam não, que devemos ajudar sim. E muitos falam não só da esmola, mas de não dar comida, porque senão a pessoa se acostuma naquilo e fica naquela vida. Né? E aí, qual que é o certo? Cada um aí tem a sua consciência. Cada um que siga a sua consciência e avalie qual que é o certo. Você dar ou não dar.
a esmola no semáforo. Existem outras formas de ajudar? Também existe. Mas nós que devemos, nós que temos esse espírito mais evoluído que nós, devemos raciocinar por nós mesmos. Vocês não devem só vir aqui me ouvir e sair seguindo, mas buscar as obras, pegar as obras de Kardec, saírem estudando e pensando como vocês, meu Deus, deu a inteligência para todos nós, para buscarmos isso, para raciocinarmos sobre isso. Agora a gente vai entender um pouco sobre essa parte de amai-vos e instruí-vos. Certa vez, uma pessoa estava andando na grama e achou esse animal aqui. Tá? Aí, ela até mandou pelo WhatsApp para a amiga. Falou, olha amiga, achei esse animalzinho perdido aqui na grama, vou devolver para o rio. E jogou no rio. E aí eu pergunto para vocês, isso foi uma caridade que ela fez? Qual que é a intenção dela? Ajudar, fazer o bem. A intenção dela é ajudar e fazer o bem. Mas a amiga depois colocou aquelas carinhas do WhatsApp, sabe, de desespero. Você jogou ela na água? Isso é um jabuti. O jabuti não sabe nadar. Aí vamos lá, a intenção dela é fazer o bem, é fazer a caridade. Mas ela fez a caridade pro coitado do jabuti que morreu afogado? Não. Morreu, matou o animalzinho, né? Então o que faltou para ela fazer a caridade? Conhecimento, instrução, conhecimento. Então elas andam juntas. A instrução, o conhecimento, o amor, a caridade, ele anda junto com o conhecimento. E esse exemplo nos mostra que nós devemos amar, sim, o máximo possível. Mas nós devemos adquirir conhecimento para fazer o mesmo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Bom, é bem simples, né? Se a gente ultrapassa um limite de que Deus deu em nossa vida, o sofrimento, ele pode vir. E os exemplos são de monte. Desde alimentação, álcool, outras drogas, e enfim. Se a pessoa exceder em alguma coisa, vai vir doença, vai vir sofrimento, vai vir tristeza, enfim. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Claro, a lei de Deus é a mesma para todos nós. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Como a gente viu aí, ó. Lá em cima, lembra que eu perguntei? Se o pensamento do mal vem na pessoa, se é mal isso ou não, né? Depende se a pessoa praticar. Se o mal vier e ela segurar e não praticar, porque ela quer mudança, é virtude. Né? Então o mal depende da vontade que tem de praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. O grau de responsabilidade é como aquela pessoa ali que jogou o jabuti na água. Ela quis ajudar. Entende? Ela quis ajudar. Ela não queria matar um animal. Então o grau de responsabilidade dela é baixa. A consciência dela vai pesar pouco. Entende? Porque ela não queria fazer o mal, ela queria fazer o bem. Mesmo tendo feito o mal pro animal, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, já falei, né? Não há ninguém encarnado e desencarnado que não possa fazer o bem. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Olha que legal isso, hein? Dificuldade em praticar. Aí todo mundo tem que entrar para dentro de você e ver. Espera aí.
eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes eu tenho dinheiro, eu posso ajudar outras pessoas que estão necessitadas numa parte material, desde dar emprego, melhorar o salário de um empregado seu, não sei, você que sabe o que você precisa. Entende? Então essa pessoa tem que entrar dentro dela, ver, fazer essa meditação interior e começar a praticar o que ela tem dificuldade. Porque aí o mérito dela é grande, é enorme. E a hora que você sabe que você está fazendo certo, nossa, você se enche de um sentimento maravilhoso. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. 2 pessoas desencarnaram. É uma fábula aqui, tá, gente? 2 pessoas desencarnaram. Um rico e um pobre. Aí chegaram perante Deus. Tinha lá uma balança, né? Falou, olha, aqui a gente vai pesar todo o bem que vocês fizeram. O rico ficou feliz. Ele chegou com um saco enorme, não conseguia nem carregar. Ah, fiz bastante, tinha muito. Jogou lá na balança, pá, a balança desceu pelo peso, né? Oh, ótimo. Aí chegou a vez do pobre. Ah, eu tive pouco, né? Não tive condições de doar muito, não tive condições de fazer muita coisa, precisava trabalhar muito tempo. Então o que eu fiz é isso, ó, uma sacolinha. Na hora que ele jogou aquela sacolinha na balança, ela pesou que o saco do rico quase voou para cima. Por quê? O pobre deu do pouco que tinha, enquanto o rico ele não fazia esforço nenhum, ele até dava para os outros, mas ele não fazia esforço, ele dava do que sobrava. É. Gente, vou até fazer uma propaganda aqui da Kardecpedia, www.kardecpedia.com. Aqui você acha, encontra todas as obras de Allan Kardec de graça, tá? De graça. Tem um aplicativo, se você acha também online, tá? E tem observação, tem em várias línguas hoje em dia. Chinês, italiano, francês, claro, né? Por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja dos bons? Aquela velha questão, né? Porque muitas das vezes aqui no mundo onde a gente vive, a gente vê pessoas às vezes ruins, mas passando os outros para trás, desde que seja no serviço, que seja no casamento, não sei. A gente sabe o que acontece, né? Pessoas que pela riqueza dela os outros sofrem. Né? E parece que essas pessoas só se dão bem. A impressão que dá. Né? Mas a gente deve sempre lembrar que a verdadeira vida é do lado de lá. Enquanto a gente passa 50, 70, 80 anos aqui, para a gente reencarnar de novo, a gente fica 200, 300 no mundo dos espíritos. Então é muito melhor para nós sobrepujarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo aqui, do que sofrer do lado de lá. Porque do lado de lá a gente vai ver as coisas que nós poderíamos termos feito e não fizemos, e a consciência cobra. Resposta: por fraqueza destes bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Vou dar um exemplo de um fato, vários fatos, né, que aconteceram quando Kardec estava encarnado, né, lá na França, quando tinha a Sociedade Parisiense. Quando o médium recebia alguma comunicação, que era um espírito tentando enganar o médium, tentando enganar as pessoas ali, o que Allan Kardec fazia? Por caridade, o que ele fazia? Ele pegava a mensagem, chamava o médium e conversava. Falava, olha, tá vendo? Tá tentando te passar a perna aqui, ó. Só que a mensagem às vezes era cheia de palavras de amor, de caridade, de bondade. Kardec agia pelo bem fazendo isso?
Só que aí a pessoa às vezes se melindrava, fala, olha lá, tá colocando em voga, tá colocando em pauta o que eu escrevi. Acho que o que eu escrevi é maravilhoso, é de Jesus. E muitos médiums se afastavam da sociedade parisiense por causa disso. Então é caridade, é amor. Quando você vê uma pessoa equivocadamente cometendo um erro, seja no espiritismo, seja fora dele, é caridade a gente chamar a pessoa e mostrar. E mostrar. Se a pessoa não gostar, a culpa já não é sua. Né? O importante é termos a consciência tranquila e andarmos mediante as leis de Deus. Mas os bons ainda são tímidos. Quando estes bons o quiserem, preponderarão. Não sei quanto tempo vai demorar, mas um dia os bons preponderarão na Terra. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1864. Grande obra de Allan Kardec, hein? Ele publicava mensalmente a Revista Espírita. Só que depois se tornaram 12 livros maravilhosos. Quem quer conhecer o Espiritismo, quem quer conhecer as obras de Kardec, precisa, indubitavelmente, de estudar as revistas espíritas. Porque tem muita coisa que Kardec fala que só tem na revista. Entende? Principalmente quem trabalha com mediunidade. Quem trabalha com magnetismo, com passe. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente comprometida. Porque não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Estamos num ponto da humanidade que a maioria de nós, todos nós praticamente, né, sabemos distinguir o bem do mal. De vez em quando no nosso mundo encarna um ou outro que vem de um mundo mais atrasado, a pessoa vem mais embrutecida, e aí ela comete atrocidades, muitas que nós vemos aí. Né? Vou dar um exemplo também que está na Revista Espírita, de Allan Kardec. Chama História de um Danado. Um espírito, não lembro que século que era, né? Mas em vida ele matou a mulher e o irmão por ciúmes. Desencarnou. Ele ficou 200 anos ali naquela casa. Ele se via com a faca na mão, tudo sujo. Ficou 200 anos preso pelo próprio pensamento dele que o acusava, que ele sabia que era errado matar. E ele ficou ali, naquela casa. Até um médium da sociedade comprar aquela casa. Ah, não, antes de comprar aquela casa, uma outra pessoa que comprou a casa, um senhor, mesmo sabendo dos boatos que a casa era assombrada, quis morar lá. Esse espírito não queria a pessoa lá e matou ela. Você pensa, como? Ele apareceu para esse senhor de madrugada e ficou meia hora ali parado na frente dele. Deu um ataque cardíaco no senhor e ele morreu dentro daquela casa. Até um médium da sociedade espírita lá, não lembro se ele comprou, se ele foi visitar, alguma coisa assim, mas sei que ele foi entrar na casa e sentiu um tapa. Aí foi na sociedade parisiense e evocou o espírito. Super nervoso, cheio de ódio, cheio de raiva. Né? Ele não lamentava pelos atos que ele tinha feito, por mais que ele sofria por aquilo. E aí, eles começaram a conversar com o espírito. Né? Aí terminava a sessão, aí cada um dos trabalhadores, Kardec, eles iam para suas casas e faziam a oração por esse espírito. Aí na próxima sessão, evocava ele de novo. E o espírito falava, sentir suas preces. Porque os espíritos do lado de lá sentem as preces. Sabe até quem fez por eles. Né? Até esse espírito, digamos assim, a palavra que me veio à mente é converter, né? Mas mudar, se moralizar, né? E conseguiu sair daquela casa, conseguiu sair daquela condição
E depois, conversando com São Luís, que era o mentor espiritual da Sociedade Parisiense, São Luís fala para ele, fala, olha, esse é um espírito, é a primeira encarnação dele na Terra. Ele veio de um mundo bem mais atrasado. Era isso que eu tinha para hoje, gente. Muita paz.